Olá, pessoal, boa noite. Vou começar se apresentando. Eu sou Samantha, gerente de SEO e Performance Marketing, como o Mark disse. Tenho 5 anos de experiência com SEO e trabalho com a parte de comportamento e dados, que fazem com que todo o projeto, o desenvolvimento de SEO tenha sucesso. E aí eu vou passar a palavra agora para o Bruno. Boa tarde, Brasil. Boa noite, pessoal aí de Portugal, acompanhando junto com a Aline. Meu nome é Bruno Pesserini, trabalho com SEO desde 2010. Então, já tive aí algumas passagens por agências, por e-commerce, por sites de conteúdo. E atualmente estou trabalhando como Product Owner aqui na Madeira Madeira. Cléo? Opa, boa noite, boa tarde, pessoal. Eu sou a Cleo, estou hoje trabalhando no Melios, né, como gerente de aquisição orgânica. Eu tenho background técnico, mas me descobri aí no SEO, naquela fase ali de tentar melhorar a web, né? E aí eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência trabalhando com portais, varejo, ensino à distância e produto, e mais ou menos 12 anos de experiência com SEO e crescimento de tráfego orgânico. Também sou integrante aí do SEO de Pijama. Perfeito. Aline? Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei, bom dia a todos. Eu sou a Aline, sou especialista em SEO na Sodexo, principalmente focada na Europa, mas também damos uma força em outros mercados, né? Que é assim que a SEO é. Tenho mais de 5 anos focada só em SEO, mas antes também já tive a trabalhar com marketing de conteúdos. O meu foco sempre foi SEO internacional, e é o que eu continuo a fazer, muito nessa linha. E pronto, é isso. Perfeito. Pessoal, hoje é uma discussão bem saudável, um debate entre pessoas aqui de diferentes backgrounds e também de experiências de empresas diferentes. E a gente quer trazer alguns questionamentos importantes aqui, como a primeira pergunta que a gente pensou, que é uma provocação, e todas as empresas, até mesmo tomadores de decisão, pensam ter um time dedicado é melhor do que uma agência, uma consultoria? Bruno, quer começar respondendo a essa? Não vou falar aqui que depende, né, para não ficar em cima do muro, o famoso depende. Acho que os dois modelos são super válidos, né? Tem momentos e momentos de cada empresa. Então, quando a gente está pensando aí, às vezes que a gente tem um time grande, já um time dedicado de TI, que está fazendo muitas implementações, trabalhando ali o tempo inteiro, subindo modificações no site, é mais interessante a gente ter pelo menos uma pessoa fazendo esse acompanhamento ali interno do que a gente ter tudo externalizado numa agência. Então, aí a gente pode trabalhar esse modelo híbrido, né, tendo uma pessoa dentro do cliente, contando com a ajuda ali da agência para puxar alguns relatórios, ajudar em algumas tarefas mais operacionais, enquanto essa pessoa fica ali dentro do cliente, né, passando as demandas para as outras áreas, conseguindo alinhamento com conteúdo, com times de TI, conseguindo priorizar as coisas no backlog das sprints, etc., para conseguir ter sempre esse entendimento dentro de toda a empresa, né? Acho que o pessoal comentou bastante aí ao longo do dia. Não adianta a gente, como SEO, se isolar ali e chegar no final do processo. Finalizamos o site aqui, agora manda para o pessoal de SEO para utilizar essa página. Não vai dar certo, não é assim que funciona. Então é sempre bom a gente ter alguém sempre envolvidos ali em todas as tarefas, junto com o pessoal de UX para validar layout, o wireframe, se está lançando um novo produto, qual que vai ser a estrutura de URL que vai ficar esse produto, como que vai ser a infra que vai atender esse produto. Então é bom a gente ter esse SEO interno ali, né, que a gente chama de in-house, para conseguir participar dessas discussões e trazer à tona os temas mais relevantes ali para SEO. Aí o que precisar, ele pede ajuda para a agência e volta ali internamente para trazer as melhores soluções para ser implementado. Para não me estender muito aí, acho que é isso. Perfeito, Bruno. Cléo, quer comentar também um pouco da sua experiência aí, trabalhando nesse formato híbrido? Sim, nas últimas empresas que eu trabalhei, a gente trabalhou com esse formato híbrido. Então, eu tinha o time de produto interno ali, junto com os desenvolvedores, os analistas, redatores, todos juntos, mas ao mesmo tempo, a gente teve o suporte também de uma agência ou de um consultor de SEO externo. E é assim, pegando a minha última experiência, que foi lá no Descomplica, foi muito proveitoso, sabe? Porque apesar da gente ter ali o time
totalmente multidisciplinar, né, e tudo mais, o consultor, ele nos ajudava justamente a ter um mapeamento de acordo com as necessidades da empresa e com a linha de negócio, sabe? Então, o consultor, nesse caso, ele veio muito mais para isso. No Buscapé, que foi uma outra experiência que eu tive nesse formato, a agência que nos atendia lá foi mais para ajudar no desenho do roadmap, principalmente nas questões mais técnicas de SEO, sabe? Então, enquanto a gente estava ali focando nas priorizações e análises mais do dia a dia, a agência estava mais focada nessa questão mais macro. Então, foram experiências bem, bem bacanas. Não significa que não ter um time híbrido seja ruim, né? Eu vou trazer o depende aí, porque tem que ser feita uma avaliação, né, do momento da empresa ou do lugar que você está trabalhando, para entender se faz sentido ou não ter essa junção, né. Perfeito. Boa, Cléo. Aline? Eu, sinceramente, não sei se tem alguma coisa para adicionar. Eu acho que é exatamente o que o Bruno e a Cléo colocaram, que não, normalmente a gente vê muito essa queda de braço como se fosse uma questão de agência versus in-house, né, ter o time dentro da empresa, e não é assim. Às vezes os dois têm que cooperar juntos e, na verdade, tem muito a acrescentar. Isso depende do momento que a empresa está e até do tamanho da empresa. Eu posso falar que é uma empresa gigantesca e que tem outras marcas, que tem imenso segmento de mercado, mas nem se a gente tivesse um time de 50 pessoas em house era suficiente para fazer. Então tem que trabalhar com agência, às vezes, é questão de momento e é questão de onde você quer chegar e onde você está. É uma questão, inclusive, de capacidade da equipe, né? Se a equipe não vai ter capacidade de executar o projeto, quem é que sai perdendo se você recusar trabalhar com uma agência externa, por exemplo? Então, Exato. Acho que tudo isso tem que ser pesado. Muito bom. Contando um pouco da minha experiência, realmente, só complementando o que todos falaram aqui, muito do que eu penso também, eu vejo a estratégia de ter times internos muito boa, porque você acaba reforçando a cultura de SEO dentro das empresas, que é algo que a gente sabe que é muito novo e que as pessoas não entendem. Tendo mais pessoas dentro de casa, você consegue levar essa cultura para o dia a dia, para as reuniões, para os sprints, então isso é muito importante. Mas quando a gente fala de projetos pontuais, quando a gente fala de, por exemplo, projetos off-page, preciso de uma estratégia de link building. Por que não contratar um parceiro, uma agência? Temos muitos aqui, até mesmo o Diego Ivo, idealizador, até falou sobre isso hoje. E por que não? Acho que faz muito sentido. Então, as estratégias elas são complementares. Quando a Cléo contou muito bem, eu também já participei em alguns projetos e peguei pessoas aí da parte técnica para ajudar a criar esse roadmap realmente e priorizar. Agência ou consultores, eles são ótimos também para que a gente ganhe força e priorize os projetos de SEO, né? Ali no roadmap da empresa, os objetivos de negócio. Ótimo, pessoal. Agora, outra pergunta que também causa aí muita dúvida o que é ter um time mínimo de SEO? Essa vai para a Cléo, para a Aline responder. Posso trazer o depende de novo? Não, vamos lá. Eu pensei bastante nessa pergunta, né? Como sair do depende? Vamos deixar o depende de lado aí. O que eu vejo como o time ideal de SEO, principalmente quando você está começando a ter esse time dentro da empresa ou tendo um projeto pessoal, o que for, sabe? Que seria esse time? Seria um analista de dados, porque não tem como sair de dados de SEO, você depende de análises o tempo inteiro. Um redator, porque conteúdo é muito importante. SEO não funciona bem se você não tiver esse braço de conteúdo junto, né? E aí, um SEO técnico, que é aquele que vai olhar mais no detalhe ali do SEO homepage, da parte de Web Vitals e por aí vai, sabe? Então, eu vejo isso como a estrutura mínima de um bom time de SEO. E aí, vai escalando à medida que o projeto for aumentando e etc. Agora, pegando o time de produto, aí você tem essas pessoas
mais os desenvolvedores e um designer UX junto, né, trabalhando junto ali com o time. Então, já vira um time, eu diria assim, mais autônomo, né, onde você não depende de engenharia ou TI, produto, o que for, né, para fazer as mudanças e as ações estratégicas, principalmente no front, né, e assim você tem aquela velocidade também, né, porque você não precisa brigar com o backlog de ninguém, com as priorizações de ninguém. Então, eu acho esse modelo o modelo perfeito, um que você tem ali o time totalmente multidisciplinar, o squad, né, de SEO, no caso. Aline? Eu acho que é bom colocar os dois lados mesmo. O jeito que a Cleo descreveu é, de fato, o time ideal. E especialmente porque no momento que a gente está, quem está no marketing acha que isso é um absurdo. Como que ninguém já, como é que não estão todos no mesmo nível? Como é que todo mundo não tem um time? Não é assim que funciona. Então tem muitas empresas grandes, inclusive, estou falando de grandes nomes mesmo no mercado, às vezes no mercado internacional, que estão fazendo a transição digital agora. E então, imagina para as empresas pequenas. Então, quando existe o time ideal e existe o time mínimo. Para mim, eu diria que o time mínimo é o SEO, é um redator e é um desenvolvedor. Porque você precisa, no mínimo, para um SEO funcionar, o conteúdo e cuidar da parte técnica. Agora, esse time crescendo, eu adicionaria, posteriormente, nós sabemos que o SEO é um trabalho, uma área que se paga com o tempo. Você constrói, mas, ao mesmo tempo, esse retorno ajuda a construir a equipe e ajuda a financiar a sua equipe, não é? E a estruturar para que ela cresça cada vez mais. Seu site cresce, seu negócio cresce, o retorno cresce e a equipe cresce também. Então, você vai sair desse trio, essa santíssima trindade, que é o SEO, o redator e o desenvolvedor. Você vai adicionar, provavelmente, um webmaster, um UX, né? Bom, aí depende difícil fugir do depende, mas realmente depende de qual é o ramo do negócio, qual é o seu nicho, porque as necessidades de uma empresa que depende muito pesado de e-commerce é muito diferente de uma empresa institucional que foca em serviços para B2B, por exemplo, né? E aí, então, a equipe tem que responder esses objetivos e essa necessidade da empresa. Mas o mínimo para começar, eu diria que é o SEO, o desenvolvedor e o redator, que é para você ter uma cobertura aí holística, que é algo que já foi falado hoje, do seu negócio, e não depender tanto do tráfego pago. Que também não é... Sim, eu vou pegar esse gancho aí na parte dos desenvolvedores, que assim, a minha primeira experiência trabalhando num time com os desenvolvedores juntos foi incrível, assim, sabe? Que foi quando eu percebi que, nossa, faz total sentido o SEO ter desenvolvedor ali no mesmo squad, né? E aí, eu lembro que na época a gente tinha 3 fronts e um back-end, e aí tinha o Scrum Master também, junto com o time, eu estava como Product Owner na época, os redatores e um analista de dados junto. E aí, a parte de design e UX era um time que atendia a gente e atendia todos os squads da empresa também, sabe? Então, assim, foi nesse momento que a chave virou, sabe? Completamente. Isso deve ter mais ou menos uns 7 anos, talvez. Que virou assim, nossa, é isso, porque eu não sei vocês, sabe, mas assim, a minha experiência é aquele negócio assim, o SEO, ele meio que o básico acaba muito rápido, sabe? Então, que é justamente o checklist lá, que se você procurar aí checklist SEO, você acha, esse checklist de SEO, você acha em qualquer lugar e ele acaba muito rápido, né? Então, depois de um determinado momento, e obviamente, de acordo aí com o tamanho de site que você está trabalhando e tudo mais, isso vai acabar. E aí você vai precisar pensar nessas melhorias e nesses projetos. E aí, desenvolvedor, design, Scrum Master, ter o gerente de produto, tudo junto, faz assim, acho que é o melhor caminho para fazer de fato o SEO trazer resultado mesmo, né?
Faz total sentido, né? Eu tive duas experiências também bastante produtivas com esse modelo de trabalho ali, né? Então, o primeiro foi até bem MVP mesmo, era eu, dois front-ends e um QA. Depois ficou eu, um front-end e um QA, e aí a gente fazia meio que milagre ali, conseguia subir muita coisa do roadmap ali, trabalhando meio que em 3 pessoas ali. Então, SEO trazendo ali alguma parte mais estratégica, ajudando eles a validar bastante coisa, o front ali pegando, conectando todos os sistemas ali, vendo o que a gente podia usar de API, de informação que já tinha no banco de dados, como que a gente conseguia expor isso de uma forma boa para o usuário e que fosse relevante para SEO. QA fazendo testes automatizados, então para não deixar acontecer regressão de robots subir com no index, página sem meta tag, um monte de coisa aí que a gente pode ter de pesadelo em SEO, né, e trabalhando ali hard para não deixar isso acontecer, e aí tendo deploy toda semana, um monte de equipe mexendo no projeto, e a gente conseguindo garantir essa consistência ao longo do tempo, é bem interessante. E depois já tive uma outra experiência também, já com uma equipe maior ali de engenharia, era uma equipe só que mexia no site, então acabava facilitando muito a comunicação. Então, SEO, eu como SEO ali estava sempre participando na daily, na sprint deles, na planning, trazendo as coisas de SEO, ajudando a validar tudo que a gente subia de alteração no site, né, desde a concepção ali no layout, no wireframe, até antes do deploy, e a gente tinha uma agilidade muito grande, muito impressionante, que para SEO acaba fazendo toda a diferença, né? Então, às vezes, um projeto que a gente leva 3, 4 meses para desenvolver, com uma equipe boa dessas, em 2, 3 semanas você já está conseguindo testar alguma coisa, se subiu alguma coisa errada, você já consegue reverter rápido e tomar outro caminho para trazer o melhor ganho para a empresa, então é uma concepção de time muito boa mesmo. Muito bom. Isso está bem alinhado com o que a gente sempre fala, né, nas nossas discussões sobre esse mindset de otimização em toda a empresa, principalmente com os devs ali, de trazer essa cultura de que o código dele precisa ser otimizado. E como que a gente faz isso? Trabalhando junto e bem lado a lado, explicando por que dessa forma é melhor. A gente tem esse papel, todo o SEO tem esse papel importante aí de levar essa cultura e de trocar essas ideias com o time de desenvolvimento, com o time de redação. E aí fez total diferença aí no resultado final e nas conversões, enfim, leads da empresa. Samantha, queria adicionar uma coisa sobre exatamente isso que você falou, que é isso eu acho que é muito abstrato para o pessoal, mas só quem está vivendo esse momento percebe a importância do que é essa mentação, porque o que acontece muito em empresas que têm que conter gastos, ou que tem o exército de um SEO só, é que o SEO faz o máximo de trabalhos possível, seja no conteúdo ou na parte do desenvolvimento até, ele é um polvo, né? E quando você trabalha com uma equipe em volta do SEO, ou seja, uma equipe dedicada e o SEO ensina por todas as áreas, o que acontece é que com o tempo você liberta o SEO para investir em projetos de growth, de crescimento, você sai desse nível, como disse a Cleo, a otimização básica acaba muito rápido. Um plano de crescimento para sua empresa, você não pode viver de otimizar page type ou meta description. Não existe isso, e ficar otimizando teus conteúdos que ranqueiam bem. Então, você vai ter que pensar numa estratégia de growth, e isso só é possível se toda a equipe aprendendo a trabalhar junto para consegue fazer aquela coisa básica autonomamente, sem depender do SEO. Perfeita. E se a empresa trabalha com terceiros, como envolver eles no dia a dia? Bruno, como você não é uma tarefa tão simples assim quanto parece, né? Mas é possível. Eu já trabalhava na agência, né? Aí eu saí, virei cliente da minha antiga agência, então já conhecia um pouco dos processos ali, o que facilitou bastante, sabia quem puxar ali de reunião, onde levar a agência, que coisa quando a gente estava do outro lado, às vezes não tinha tanta proximidade ali, tanto conhecimento. Então, acho que o nosso papel como SEO, na hora que a gente está trabalhando com uma agência, é buscar dentro do time interno ali, os stakeholders, ou desenvolvedores, ou PO, PM, dependendo de como está a organização ali da empresa,
mas a gente conseguir encontrar esses caminhos, né, e cortar, ter um atalho ali para a hora que a gente conseguir trazer a agência, a gente ia trazer para falar com a pessoa certa, né, não ficar aquele, faz um material aí, me apresenta um PowerPoint de 80 slides, aí eu vou levar isso para uma pessoa que nem vai ver os slides direito, vai colocar uma linha lá no backlog, e aí a hora que o desenvolvedor for trabalhar, ele nem sabe qual que é a especificação daquela tarefa. Então, é muito mais ter esse jogo muito mais próximo ali de você traz a pessoa certa da agência para falar com a pessoa certa que vai desenvolver ali, e aí num bate-papo ali, numa reunião rápida de meia hora, 40 minutos, já com o desenvolvedor, com quem estiver trabalhando no código, enfim, você consegue alinhar as coisas muito mais rapidamente e dar um ritmo legal no trabalho, né? Diferente desse de mais antigamente ali que a gente fazia toda uma documentação, mandava para validar, aí depois fazia alteração, depois ia apresentar. A hora que chegava na ponta para o cara desenvolver, ele não sabia nada, não tinha contexto nenhum do que era para ser feito. Às vezes já tinha até mudado a parte do código ali que você passou de recomendação, já nem existia mais. Então, tem todo esse tipo de coisa. Então, acho que o nosso papel é bastante esse, de encontrar os atalhos ali dentro da empresa e puxar a agência ao máximo de tempo possível que a gente conseguir para falar com as pessoas certas. Perfeito. A minha experiência é bem parecida com a sua. Eu vejo até a mudança, conforme os anos, em relação a como as agências e os consultores têm apresentado o projeto. Eu já recebi, há alguns anos atrás, alguns projetos que era simplesmente, ok, eu te cobro uma auditoria, e a auditoria te entrego aqui esses 40 layouts, ou então documentações, para você colocar no seu roadmap. E agora já é uma coisa mais conectada, pelo menos eu tento conectar muito as agências e os terceiros que trabalham comigo em metodologias ágeis que a gente aplica aqui, então trazendo daily. E daily aí eu digo que são 10 minutos, 15 minutos para alinhar onde estamos, para onde vamos, porque se passou de 10, 15 minutos também já não é mais daily, vira reunião. Então são pontos muito, muito práticos ali, e onde eu envolvo até mesmo o time de tecnologia. Porque é importante, após todo o refinamento, a auditoria que foi feita, conversar com o time e ir olhando cada documentação, discutindo, fazendo ali todos os pontos do que é possível, o que a gente consegue movimentar, então colocar nas sprints, e até mesmo tendo esse acompanhamento, porque de fato um consultor ou uma agência também está trabalhando para olhar o resultado, né? Então é um trabalho de duas mãos. Eu acho que aqui também temos consultores na nossa call. E como que a gente trabalha visando o crescimento da empresa para tentar realmente chegar no objetivo final, que é trazer mais leads, conversões e otimizar a experiência do usuário como um todo. Isso é bem interessante, como a gente trabalha com as agências e envolve eles, então, nesse dia a dia, e aí também nas mensais. Então, reunião mensal, vamos mostrar como que essa agência essa agência ou consultor está contribuindo para a estratégia. E aí chama os stakeholders, chama a diretoria e outras pessoas para participar desse movimento. Isso é bem interessante. E uma outra pergunta: quando a SEO é uma área nova na empresa, como inserir no dia a dia das estruturas que já existem? Então, como que a SEO chega dentro do time de redação, dentro do time de tecnologia? Aline, me ajuda nessa. Explodindo tudo. Não, mentira, gente, não é por aí. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que é aí que a gente vê ainda mais claramente importante o papel evangelizador do SEO, porque antes de você começar a fazer, quando o SEO é uma área completamente nova, você vai ter que primeiro ouvir e aprender. Aqueles que já estão na empresa há mais tempo, eles podem não entender de SEO, mas eles entendem da empresa, e você precisa desse conhecimento para conseguir fazer o SEO como deve ser, porque senão você está otimizando errado, você vai atrair o público errado, e todo mundo quando entra acha que sabe, depois descobre que não sabe nada, e a gente leva um tempo para aprender. Então eu diria que os primeiros passos é ter fazer esse momento de evangelização, investe o seu tempo em apresentação, em apresentar claramente quem é o SEO, quem é a pessoa, o SEO, e o que faz o SEO, e qual é a sua experiência, porque às vezes também acontece, inevitavelmente, rolar uma desconfiança de, será que você sabe tanto quanto eu? O que é que você vai fazer? Eu não sei bem o que faz o SEO. Então, mostra a sua experiência, mostra que você veio, ouve e pergunta claramente como é que nós vamos trabalhar juntos, e é assim que eu posso te ajudar. Então, é isso que tem que ser clarificado. Como é que o SEO
está relacionado com as demais áreas que já existem e como ele pode impulsionar essas áreas. E aí sim eles vão cooperar contigo, mas só quando eles descobrirem como é que você faz e que você não chegou simplesmente para mandar de cima a baixo e fazer de conta que você é o único que sabe. Então ela tem que ser uma área introduzida devagar, primeiro na equipe e com o tempo também, não é, de modo geral, calmamente, para toda a empresa, porque toda a empresa, direto ou indiretamente, está relacionado com os resultados e com as estratégias. Sempre vai ter alguém que não usa o SEO, não conversa diariamente com o SEO, mas vai ter uma decisão, vai ter uma voz, para que eles te conheçam também. Boa, Aline. Um pouco do que eu vejo também é realmente essa incerteza e esses questionamentos sobre por que eu preciso escrever assim agora? Eu escrevi a vida inteira nesse formato, sempre funcionou, eu sempre consegui comunicar perfeitamente o que eu quero passar nessa matéria, e agora eu tenho que mudar. Por que eu tenho que mudar? Acho que o principal ponto quando você chega é, com certeza, ouvir, a Aline contou muito bem, ouvir e prestar atenção em todos os pontos que as pessoas vão compartilhar com você sobre a empresa, isso é muito importante, mas para você ganhar espaço, para as pessoas ouvirem você, primeiro é um processo. É desafiador, principalmente no começo, porque tem essa parte de cultura, acho que por isso que vocês podem notar que a maioria dos SEOs que conversam aqui, eles têm artigos, publicações, livros, porque a história de levar cultura já está dentro de todos nós. A gente quer levar esse conhecimento para frente, porque isso facilita totalmente o nosso trabalho. As pessoas, elas já mudam, eles têm esse mindset de otimização e eles já chegam para falar com a gente com ideias que são totalmente complementares, depois que você levou essa cultura. O interessante também que eu noto aqui é quando eu tenho o time de redação me apoiando e quando eu levo dados. Então, vamos levar dados de 2 conteúdos que a gente fez. Um conteúdo teste AB, totalmente, SEO também é sobre testes. Um conteúdo otimizado e um conteúdo sem otimização. Coloca uma régua do tempo, vamos entender como que performou esses conteúdos. Qual trouxe mais visitas, page views, leads, qual a duração na página, vamos entender isso e principalmente as palavras-chave indexadas. Então, mostrar dados, mostrar como funciona é muito importante e tirar essa parte de só impor. Precisa ser feito porque o Google está mandando. Tem muita SEO que tem esse discurso, né? Mas também porque sim, né? A gente entende que faz muito sentido, mas porque tem dados ali que mostram que isso funciona. Com o time de tecnologia, a mesma coisa. Fez uma mudança, fez uma migração, fez um projeto grande, qual o resultado disso? Acompanha, lembra de compartilhar esse resultado com as pessoas do time de tecnologia, porque realmente eles estão ali na operação, eles estão fazendo, mudando, porque você deu orientação, você é um time, uma agência, mas eles não estão olhando o resultado. Então, compartilhar resultado realmente faz todo sentido para uma estratégia e para você entrar, de fato, nesse universo de uma nova empresa e um novo desafio com SEO e levando a cultura. Acho que vocês falaram muito bem aí, perfeitamente. Bastante isso de mindset, né? Não é a gente chegar ali como SEO querendo impor, querendo mudar algum processo ali e mostrando que, não, agora vocês têm que fazer assim porque está tudo errado, e mais da gente como SEO entender, né, como que eles estão fazendo ali, o que eles estão fazendo, como que a gente consegue inserir SEO dentro do processo. Então, trazer muito material ali de treinamento mesmo. Então, chama todo mundo ali da equipe de redação, faz uma reuniãozinha ali de 1 hora, então apresenta alguns conceitos de SEO, que às vezes eles também não têm esse conhecimento, eles estão só ali fazendo conteúdo e buscando uma palavra-chave, mas não tem um conhecimento do restante de SEO, né? Então você traz uma ponta mais técnica para eles ali, por que isso é importante, como que o Google lê esse conteúdo que a gente está publicando, como que o nosso site mostra isso para o robô, né? Então não é só porque você está criando conteúdo aí que para o robô tá lindo. Então a gente tem que ensinar eles a como ver esse HTML ali que está sendo gerado, como que o Google está lendo isso, porque vai impactar diretamente no trabalho deles, né? Como fazer uma análise ali de um relatório. Então,
puxa aqui no Google Analytics, mostra para eles como que a gente olha, ou no Search Console, como que a gente vê as palavras-chave que estão trazendo para esse artigo. Às vezes você pensou um artigo para uma palavra, mas tem uma outra que está trazendo muito mais visita, então vamos olhar isso, né? Por que está trazendo mais, o que a gente pode investir a mais nessa outra palavra, gerar mais artigos, enfim. E para o time de tecnologia também é a mesma coisa, né? Antes da pandemia, acho que era bem mais fácil ali da gente passar, sentar e trocar uma ideia com o desenvolvedor, ver o que ele estava fazendo ali, então agora acaba ficando um pouco mais difícil, mas o jogo acho que é o mesmo, né? A gente pegar aí temas que são importantes, né? Então pegar tecnologias novas, pegar o próprio Core Web Vitals que está vindo por aí, marcar um tempinho ali com o desenvolvedor, vamos trocar uma ideia, vamos apresentar isso para você aqui, ó, tem essas melhorias que o Google está trazendo de ranqueamento, que vai impactar vários sites. O que você acha que a gente consegue aproveitar disso dentro da stack que a gente já tem atual? O que a gente consegue melhorar? O que a gente já está no limite ali, então a gente já pode começar a pensar em longo prazo. Bom, para a gente melhorar isso daqui, a gente sabe que a gente vai ter que migrar uma stack, mudar algum tipo de framework, alguma coisa para trazer tecnologias mais novas que vão possibilitar a gente continuar esse crescimento. Então, é trazer eles para o jogo mesmo e não chegar impondo, falando, tem que mudar isso, vai ter atualização agora em junho, então tem que mudar de todo jeito na próxima sprint. Então, não é bem assim, né? A gente trazer eles para perto, está muito mais ali próximo do SEO, do desenvolvimento, do conteúdo, porque no final das contas é tudo um time só, né? O time da empresa não é um time para cada área que está ali trabalhando e conseguindo resultados. Show. Acho que bem completo. E aí tem outra pergunta que toda vez, acho que ronda ali as nossas lives e todas as nossas conversas, que é como definir os objetivos de SEO na empresa. Qual é o objetivo da empresa? Enfim, Cleo e Aline, para contribuir aqui. Bom, eu acho que antes de tudo você precisa entender qual que é o momento da empresa, né? Então, assim, a empresa está naquele momento de aquisição e aumentar a base, ou ela já está mesmo naquele momento de, não, tem que fazer conversão, venda e etc., sabe? Então, esse é o primeiro passo, né? Qual que é o momento e quais são os objetivos macros da empresa também, né? Então, a partir desses objetivos macros, você consegue trazer para esse SEO o quanto que ele vai contribuir para esses OKRs maiores, né? Então, por exemplo, mas Cleo, SEO é acesso orgânico, e é isso. Não adianta nada você trazer acesso se esse acesso não fizer nada ali dentro para você. Então, mesmo que seja uma microconversão, um cadastro de lead, é uma forma de você trabalhar isso, os usuários, porque trazer acesso só por trazer e não fazer nada, não faz muito sentido, né? Então, você traz esse acesso e você precisa olhar como você consegue trabalhar com esses acessos ali dentro. Então, beleza, não, é momento de aquisição, então a gente vai converter em leads. Vamos colocar ali uma captura para newsletter, ou captura para trabalhar a base depois, o que for, beleza. Não, mas agora é o momento da gente trabalhar a conversão e a venda e tudo mais. Então, tá, vamos começar, então, a focar na receita. E aí, como que vai ser medida essa receita de SEO? Como que SEO precisa olhar ali para aquela página, para a performance dela, para os conteúdos, os links, tudo que está linkando para ela, para que ela tenha mais relevância no Google, né? E ao mesmo tempo tem essa conversão também. Então, nesse momento, é onde o SEO, ele, não, beleza, não é mais aquilo só conteúdo trazer lead já era, não. Chama o time lá de CRO, chama o time de brand, de product marketing, enfim, aí já tem aquela parceria de SEO com as outras áreas. E aí é um link com a pergunta anterior, né? Como que é o SEO dentro da empresa quando ele acaba de chegar?
é isso, é fazer as parcerias com todas as áreas. Hoje lá no Melios, a gente já falou, olha, o time de aquisição orgânica não é um time que fica só em uma vertical ou só em uma BU, não. A gente é o time que trabalha horizontalmente dentro da empresa, porque a gente tem contato com todas as áreas. E aí, você tendo esses contatos com as outras áreas, né, você vai conseguir definir melhor também esses objetivos, porque aí você já começa a trabalhar em OKRs compartilhados, projetos comuns, né? Justamente para trazer esse valor final aí, né? Esse número final aí. Falou quase tudo, então, só para fechar isso, definitivamente não se atenha, SEOs, seja você in-house ou agência, não se atenha à ideia de vou reportar rankings e acessos orgânicos, porque isso não tem sentido. Considere o momento da empresa, mas também considere os objetivos da empresa. O objetivo do SEO não é o objetivo do SEO, o objetivo do SEO é o objetivo da empresa, ok? O SEO é uma das formas de chegar lá. Então, pode ser que você esteja num momento de aumentar acessos, pode ser que você esteja num momento de qualificar essas leads, pode ser que você esteja num momento muito anterior a isso, de melhorar o site, porque ele nem consegue ter acesso porque o site é péssimo. Então, assim, primeiro, o que você reporta para a empresa, eles não querem saber se a sua palavra está na primeira posição, e se você entrar por aí, por esse caminho, você vai chorar mais tarde, não recomendo. Palavra-chave não é o principal, não é o que você quer reportar, tenha certeza disso. E por outra, eles vão olhar os seus acessos, vão olhar as sessões, vão olhar os seus rankings, vão falar, ok, mas isso me gerou quanto no final do dia? Porque o SEO é um caminho, ele não é o final, então você tem que chegar em algum lado com ele. E aí, para você e que estratégia você vai fazer antes de reportar, porque o teu relatório está ligado à tua estratégia, você tem que ouvir os stakeholders, tem que ouvir quem está à frente dos objetivos da empresa, das campanhas da empresa, para que você consiga alinhar com eles. Eu acho que isso é o caminho ideal. Não existe receita de bolo, nem para fazer SEO, nem para relatar as métricas de SEO. Faz total sentido e, com certeza, SEO tem que ser uma estratégia da empresa, pessoal. Isso é bem importante, tanto para gestores, que eu sei que tem muito gestor de marketing assistindo a nossa conversa aqui. Então, é importante que os objetivos de SEO estejam totalmente conectados para o sucesso da estratégia da empresa como um todo no digital, tá? Gente, a Dani já me avisou que terminou aqui o nosso tempo. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E obrigada, de verdade. Que isso, Samanta, o prazer foi meu. Muito obrigada aí.